Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Aqui estamos nós para mais um encontro com a palavra e eu tenho certeza você está ansioso para continuarmos com o programa de hoje. Nós estamos estudando 1 Coríntios, esta maravilhosa carta do apóstolo Paulo. Estamos enfocando o capítulo 12 desta carta. E você deve lembrar que estávamos falando sobre o dom de línguas. Estamos estudando esse capítulo que é muito importante. E eu vou ler outra vez os versículos de 4 até o 11, que diz assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Nós finalizamos o último programa e eu prometi que voltaria a tocar no assunto com relação ao dom de línguas. Vocês devem lembrar o que nós falamos a princípio. Eu acho que esse tipo de línguas mencionado aqui, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2, não é para os ouvidos dos homens, mas para os ouvidos de Deus, se é que podemos colocar desta maneira. O que é dito não é dirigido a homens, mas a Deus. Parece que é um tipo de língua de oração ou louvor. É um dom de línguas dirigido a Deus. E como é usado aqui na congregação de acordo com 1 Coríntios 14, mesmo que torçam o nariz para isso, porque tem muitos que torcem o nariz para isso. Então, mesmo que esse dom de línguas, como é usado aqui na congregação, de acordo com 1 Coríntios 14, isso não é proibido. É um dom do Espírito que também se manifesta. A recomendação que encontramos em relação ao dom de línguas é que ele seja exercido apenas quando houver também a manifestação do dom de interpretação de línguas. Eu creio que Paulo citou estes dons como exemplos e ainda acrescentou, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Preste atenção nisto, porque é assim que o Espírito Santo trabalha. Ele dá dons como estes, citados nesta passagem, para o corpo, a fim de todos receberem padrões importantes de ministérios. Agora que já estamos começando a entrar no assunto propriamente dito, mas ainda vamos enfocar os dons mencionados nos versículos de 7 a 10, para ficarmos mais familiarizados com eles. A pergunta que eu faço a você é: você acredita que tudo isso ainda vale para os dias de hoje? Você acha que tudo isso pode acontecer com pessoas como você? Como eu já disse antes, como disse no programa passado, quando eu estudei a palavra de Deus em um seminário, todos os meus professores diziam que tudo isso que nós estamos estudando aqui era para o passado, não era mais para hoje, porque, segundo eles, nós não necessitamos mais disso hoje em dia. Mas eu quero dizer para vocês que eu acredito hoje que nós necessitamos sim. E como necessitamos de todos esses dons espirituais hoje, neste exato momento. Esse é o meu pensamento com relação a todos os dons espirituais que Paulo está apresentando aqui. E esse trecho que nós já lemos no início do programa de hoje, na minha opinião, é o coração da carta de Paulo aos Coríntios. E como eu disse, a sua parte construtiva, que dá continuidade, a parte corretiva, que corresponde aos primeiros 11 capítulos, é muito clara. Restam ainda os capítulos 12, 13, 14, 15 e 16, que correspondem à parte construtiva da carta.
Depois de apresentar nos 11 primeiros capítulos soluções específicas para os problemas da igreja de Corinto e, na verdade, para todas as igrejas, uma vez que Paulo se dirigiu a todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, nos últimos capítulos Paulo apresenta soluções gerais. Estas soluções gerais são referidas como dons espirituais. Na verdade, a palavra dons não estava presente nos escritos originais, ela foi acrescentada por tradutores. Por isso podemos dizer que Paulo passaria a falar das coisas espirituais. Depois de falar sobre os problemas da carne, Paulo passou a falar sobre questões espirituais. Esta seção da carta que apresenta soluções gerais, na verdade, apresenta soluções espirituais para os problemas da igreja. No capítulo 12, estas soluções vêm sob o título de coisas espirituais, que se referem à maneira como o Espírito Santo trabalha. A obra milagrosa do Espírito Santo sobre nós, os dons espirituais, é o que nos capacita para os ministérios espirituais. Os dons espirituais são a evidência da obra do Espírito Santo sobre nós com sua unção, conforme está descrito nos primeiros capítulos de Atos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. A evidência desta unção do Espírito são os dons espirituais que nos capacitam para os diferentes ministérios espirituais. A evidência da obra miraculosa do Espírito Santo em nós está descrita no capítulo 13. O fruto do Espírito, a evidência de que o Espírito Santo está fazendo sua obra em nós, é o amor. No capítulo 13 veremos que não existe obra do Espírito Santo sobre nós sem que haja obra do Espírito Santo dentro de nós. No capítulo 14, aprendemos a ordem que deve prevalecer na igreja quando o Espírito Santo desce sobre ela e opera os seus milagres. Nesta passagem que acabamos de ler, dos versículos 4 a 11, lemos sobre os dons e os ministérios espirituais. Há diferentes tipos de dons ou variedade de dons e também variedade e diversidade nos ministérios. Como há variedade nos dons, também há variedade nos ministérios. E aí existe variedade ainda maior na maneira como o Espírito trabalha através desses vários dons e ministérios. Mas o Deus é o mesmo, o Senhor é o mesmo, e o Espírito Santo também é o mesmo. Há apenas um Espírito, um Senhor e um Deus, trabalhando através da sua igreja. Depois de descrever como os dons operam através dos ministérios e a unção do Espírito, encontramos nos versículos 7 a 11 uma lista com alguns destes dons. Eu acho que esta lista é parcial. Esta passagem da Bíblia não é a única que fala sobre os dons espirituais. Estudando outras passagens, por exemplo, o capítulo 12 da carta aos Romanos, encontramos a citação de outros dons. O capítulo 4 da carta aos Efésios e a primeira carta de Pedro também falam sobre dons e ministérios. Cada uma dessas passagens faz menção a alguns dons, mas não a todos. Se juntarmos todas elas e fizermos uma lista dos dons mencionados, chegaremos a uma lista de 20 ou 21 dons no total. Para mim, esta lista não está completa, mas mostra apenas alguns exemplos dos dons que Deus dá. A essência do que os apóstolos ensinam em todas estas passagens é a maneira como o Espírito Santo trabalha. É assim que o Espírito Santo funciona. Eu não acho que esta lista de dons esteja completa, mas quero enfocá-la e falar sobre eles. Você verá que as interpretações e aplicações que ouvimos de muitos que ensinam a Bíblia não coincidem. Isso quer dizer que você terá que decidir qual é a sua opinião. Vamos examinar esta lista e assim você vai poder formar sua própria opinião sobre os dons e tentar descobrir o dom que o Espírito Santo lhe deu. Que tipo de ministério você recebeu depois que o Espírito Santo entrou em sua vida, hein? No capítulo 16 de Lucas, Jesus ensinou um princípio muito importante. Quem é fiel nas pequenas coisas é fiel nas grandes. Geralmente o Espírito Santo dá um dom e a oportunidade de exercitá-lo em menor escala, para depois lhe dar a oportunidade de exercitá-lo para muitas pessoas. Porque, afinal, imagine que você encontre a oportunidade de experimentar um determinado dom e só descobre que, na verdade, não tem a unção quando estiver ministrando para um grupo grande de pessoas. Imagine o impacto disso nessas pessoas. O Senhor não quer que pessoas sejam prejudicadas porque alguém que não tem o dom de ensino seja o responsável pela aula no próximo domingo. Quem for o responsável pela aula no próximo domingo tem que ter o dom do ensino. Acho que Deus ia preferir que você fizesse isso em um dia em que não tivesse quase ninguém na sala. E talvez você fosse preferir isso também, não é verdade? Mas se você tem o dom do ensino,
aí é outra história. Existem pessoas no corpo de Cristo que possuem o dom descrito no versículo 9, o dom de curas. Mas acontece que muitas destas pessoas não sabem que têm o dom de cura porque não têm a fé para impor as mãos sobre alguém doente e orar pela sua cura. Talvez não tenham fé nem para orar pela cura interior, cura não tão evidente em um primeiro momento. Eu estou dizendo que é bom que você encontre oportunidade para experimentar alguns dons e assim descubra se realmente você os tem ou não. Depois de mencionar exemplos de dons espirituais e ministérios e de mostrar como o Espírito Santo trabalha, como Deus Pai e o Deus Filho trabalham através dos cristãos e seus dons, Paulo dá início a outra parte do seu ensino. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Com essa ilustração do corpo humano, Paulo consegue juntar estes dois princípios antagônicos, que é a diversidade e unidade. Um não elimina o outro, os dois coexistem. O corpo de Cristo é marcado pela unidade ou pela diversidade, mas também pela unidade sobrenatural. Que incrível, não é verdade? Mas como esses dois princípios podem coexistir? Bom, Paulo sugere, imagine o corpo humano. Voltando ao capítulo 2 do livro de Atos, ao dia do Pentecoste, quando 3.000 pessoas converteram com a pregação de Pedro, lemos que aqueles convertidos continuaram firmes na doutrina e no ensino dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão e oração. O que deu nascimento à igreja foi o que chamamos de a Grande Comissão. Jesus mostrou como implementar a Grande Comissão quando disse aos apóstolos: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eles levaram o Evangelho ao povo e o objetivo deles ao pregar o Evangelho era fazer e recrutar discípulos como Jesus tinha feito com eles. É interessante observar que os discípulos sabiam exatamente o que fazer com aqueles 3.000 que tinham aceitado a Jesus no dia de Pentecoste. Temos que encerrar agora. Um abraço para você, até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.